Bom dia, na paz do Senhor. Vamos continuar hoje comentando sobre o ministério do profeta Eliseu, que substituiu Elias, recebeu ali porção dobrada de Elias, conforme o seu próprio pedido. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, nesse ano de 2021, e estamos comentando a Bíblia também em ordem cronológica. E estamos, por esses dias, então, lendo e comentando os primeiros capítulos de 2 Reis. E hoje vamos começar comentando o capítulo 3. O capítulo 3 vai nos trazer sobre Eliseu e uma guerra que teve ali de 3 reis contra os moabitas. O que aconteceu ali? Jorão, rei de Israel, filho de Acabe, ele não tem força para reinar e para ir para as guerras sozinho. Então o que ele faz? Ele faz aliança com Josafá. E no meio do caminho acaba também se unindo ali com eles o rei de Edom. Acaba se juntando com eles. Enquanto eles estavam se preparando ali, já indo para a guerra, eles percebem que não sabem qual estratégia de guerra usar. E aí Josafá, mais uma vez, então, ele fala, vamos consultar um profeta, vamos procurar um profeta do Senhor. E aí Jorão acaba se encaminhando ali, então, para onde Eliseu morava. E aí eles recebem, então, ali alguma orientação de Deus, e Deus falando que vai dar vitória ao povo dele, essa junção aí, essa união, essa aliança de 3 reis. No entanto, tem uma fala de Eliseu ali muito séria em relação ao rei Jorão, o rei de Acabe. Nós vamos ver ali então. Nesse capítulo 3, nós temos do 1 ao 5 o caráter de Jorão, falando um pouco ali de como ele era pior do que o próprio pai. Depois a profecia de Eliseu, do 6 ao 19, e por fim a derrota dos moabitas, do 20 ao 27. Esse rei Jorão aqui, filho de Acabe, ele vai reinar por muitos anos. Ele vai reinar até que a profecia de Elias se cumpra, que vai aí lá no capítulo 9. Então vamos ver aqui alguns versículos para a gente entender um pouquinho sobre o caráter aqui de Jorão e o que aconteceu aqui com Eliseu. Versículo 1. E Jorão, filho de Acabe, iniciou seu reino em Samaria sobre Israel no ano 18 de Josafá, rei de Judá, e 12 anos reinou. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, embora não como seu pai e sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai tinha feito. Então, ele não fez exatamente, ele não cumpriu, ele não seguiu exatamente os mesmos pecados do pai e da mãe, porque o pai e a mãe adoraram ali Baal. E ele fez o que? Ele tirou a estátua de Baal. No entanto, ele cometeu outros pecados. Olha o versículo 3. Mas aderiu aos pecados de Jeroboão, o primeiro rei de Israel, filho de Nebate, com quem fez pecar Israel, e não se apartou deles. A estátua de Baal, e eu não vou fazer nenhum símbolo aqui, mas aí vocês certamente que vão entender, mas a estátua de Baal era um símbolo obsceno, tinha a ver aí com o órgão sexual masculino, tá? Então ele tirou essa estátua, então não era a estátua de um rosto, de uma pessoa, não, era a estátua do órgão sexual masculino de uma forma bem obscena. E aí, então ele tirou isso, mas ele voltou-se então para adorar o bezerro de ouro, que foi o grande pecado ali de Jeroboão. Vamos para o versículo 4. E então Mesa, rei de Moabe, era proprietário de gados e pagava ao rei de Israel tributo, com 1.000 cordeiros e 100.000 carneiros com as suas lãs. O rei de Moabe, ele comprava gado de Israel e pagava com lã. Quando Acabe morreu, o rei de Moabe, de alguma forma, que a Bíblia não traz os motivos, se rebelou contra Israel. E aí o Jorão saiu então ali
de Samaria para colocar o povo em revista. O que significa colocar em revista? Preparar para a guerra, verificar se o batalhão está completo, se está bem armado, se está pronto. E aí ele enviou, aí uma mensagem para Josafá, o rei de Judá, dizendo: o rei de Moabe se rebelou contra mim. Vem você lutar comigo? E o Josafá, de novo, sem consultar a Deus, fala assim: eu vou com você, você é o meu povo. Somos do mesmo povo, dizendo somos do mesmo povo de Deus. E pegou então as suas coisas, o seu exército e foi lá encontrar com o rei Jorão. Josafá, ali cometendo sempre o mesmo erro. E disse ele, por que caminho iremos? E aí Jorão respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. Aqui nesta época, Edom estava sujeito a Judá, estava debaixo de Judá. Judá dominava sobre Edom. Isso está lá em 1 Reis 22, depois de uma luta que teve. Mas nós vimos já, quando lemos o livro de Obadias e comentamos sobre Obadias, o que acontece com Edom, porque eles não ficam sob o domínio de Judá, eles vão aqui sair desse domínio, mas um pouco depois, vão conseguir se libertar do domínio de Judá e vão instituir governo próprio sem estar sob o domínio de Judá, e dali em diante começam a cada vez mais se rebelar de forma muito séria contra Judá, tanto que o juízo de Deus é a destruição de Edom, como nós vimos na live onde lemos e comentamos aí sobre Obadias. Aí então pegou o rei Jorão, o rei Josafá e o rei de Edom, deram uma volta numa jornada de 7 dias, não tinha água para o exército, não tinha água para o gado, não tinha água para os cavalos. E aí o versículo 10. Então disse o rei de Israel: ai de nós, porque o Senhor convocou estes 3 reis para entregá-los nas mãos de Moabe. E aí olha só, Jorão, idólatra, desobediente, acusa Deus. Ele fala assim: é culpa de Deus que nós estamos aqui passando sede, 7 dias sem água, é Deus que quer nos entregar nas mãos do rei de Moabe. Ao invés de reconhecer que mais uma vez saiu sem consultar ao Senhor, que foi desobediente, que não devia ter feito o que fez, não sabia, não tinha nem estratégia de guerra, como a gente viu aqui no versículo 8, eles não sabem para onde ir, eles não sabem o que fazer. Aí fica mais fácil acusar Deus. Exatamente o que aconteceu com Adão e Eva no jardim, lá no paraíso, quando Adão e Eva pecaram. Quando Deus chegou ali diante deles, Deus questionou Eva, e a Eva disse: foi a serpente, foi isso, foi aquilo. Por fim, quando Deus questionou Adão, ele não assumiu a culpa de dizer que ele comeu porque ele quis, não. Ele culpou Deus, porque ele disse: foi esta mulher que tu me deste. Ou seja, Senhor, você que me deu essa mulher aqui, e eu pequei por causa dela, que você me deu. Então, assim como Adão culpou Deus, aqui então vem o rei de Israel, o rei Jorão, e culpa a Deus também. E nós não somos muito diferentes, embora numa escala bem menor. Então disse o rei de Israel: e de nós, versículo 11, mas Josafá disse: não há aqui um profeta do Senhor? Então Josafá de novo: vamos consultar um profeta? Só que Josafá tinha que ter consultado o profeta antes de sair de Judá, mas ele consultou depois, quando apertou, quando percebeu que o negócio estava difícil. E aí um dos servos do rei de Israel disse: sim, aqui tem Eliseu, filho de Safate, aquele que jogava água sobre as mãos de Elias, ou seja, aquele que ajudava Elias ali, que servia Elias. E aí falaram, Josafá disse: este tem a palavra do Senhor. E desceram e foram até ali onde estava Eliseu. E aí foi o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, e mais o rei de Edom. E aí olha Eliseu. Eliseu disse ao rei de Israel: o que tenho eu contigo? Vá aos profetas do teu pai e aos profetas de tua mãe. E o rei de Israel respondeu: não,
porque o Senhor juntou esses 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe. Então, Jorão continuou insistindo de que Deus estava fazendo isso, que Deus estava maltratando eles ali, fazendo eles passar sede. E o Eliseu, ele fala assim, olha, eu não quero conversa com você. Você sempre não fala com os profetas lá dos seus pais? Vai atrás deles. Não quero nada contigo. O rei insistiu. E aí o versículo 14. E Eliseu disse, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não tivesse respeito à presença de Josafá, rei de Judá, eu não olharia para ti e nem te veria. Então o profeta Eliseu, ele acaba conversando com eles e aceitando ali falar com eles por conta de Josafá e não por causa de Jorão. E aí ele fala, me trazem um tocador. Olha na sua Bíblia que expressão que está então aí no versículo 15. Mas agora me traga um tocador. E enquanto o tocador tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. Então, junto com o exército, quando o exército ia para a guerra, iam ali músicos também para tocar em determinados momentos. Então, um desses, Eliseu chama ali para tocar. E ele, Eliseu, disse assim diz o Senhor, fazei muitas covas nesse vale. E aí ele começa então a profetizar. A música, aqui a música teve um papel primordial. A música prepara o nosso coração para ouvir a voz de Deus. Então, por exemplo, no culto da minha igreja, na liturgia do culto da minha igreja, tem os louvores e depois vem a palavra, a ministração da palavra. E a Bíblia ensina muito sobre isso, porque o louvor, ele como que amolece o nosso coração, ele toca o nosso coração e deixa o nosso coração aberto para então receber a palavra, para ouvir o Senhor. E foi exatamente o que Eliseu fez aqui. E aí o profeta fala, não vereis nem vento e nem chuva, mas esse vale ficará cheio de água, e vós bebereis, os vossos animais, e os vossos gados também. E se isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, ele entregará os moabitas em vossas mãos, ou seja, a vitória. E vós ferireis toda a cidade fortificada e todas as vilas formosas, e destruirei todas as boas árvores, e entupireis todas as fontes de água, e destruireis com pedras toda a terra fértil. Então essa era a ordem do Senhor do que devia ser feito. E aconteceu que pela manhã, quando se oferece o sacrifício, eis que vieram águas pelo caminho do Edom, e a terra foi cheia de águas. Então houve ali uma enchente, essa é a palavra, mais para frente ali, pelo que a gente lê desse versículo, porque encheu realmente muito de água. Todos os de Moabe, quando ouviram que os reis subiram para guerrear contra eles, ajuntaram todos os que tinham idade de cingir cinto para cima e ficaram na fronteira. E se levantaram pela manhã bem cedo. E aí o que aconteceu? Sabe, no nascer do sol? O sol refletiu sobre as águas. E a forma e o lugar de onde os moabitas estavam, eles olharam e acharam que aquelas águas não eram águas. Eles acharam que era sangue. E eles entenderam que os 3 reis, o de Judá, o de Edom e o de Israel, haviam brigado e os exércitos tinham se matado entre si. Então o que eles falaram? Vamos à presa, ali o 23, vamos até onde eles estavam para saquear, para pegar as coisas que eles deixaram para a gente, já que eles se mataram. E foram para lá. Só que por achar que os exércitos tinham se matado, eles não foram exatamente preparados para a guerra, como se fossem lutar. Eles foram para saquear, para pegar as coisas. E aí quando chegaram lá, os israelitas se levantaram no acampamento e feriram os de Moabe. E aí eles seguiram então ali, ferindo e fechando os poços de água e destruindo as cidades, conforme está a ordem ali no versículo 19. O versículo 26 fala assim, quando o rei de Moabe viu que a batalha prevalecia, tomou seu filho, o primogênito, que devia reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro ali, o muro de fronteira. E aí o que acontece? O sacrifício humano, ele era praticado por muitas nações, principalmente ali pelos moabitas, mas causou grande indignação no exército que estava ali de Israel, Judá e Edom,
E eles fizeram o quê? Levantaram acampamento e simplesmente retornaram para a terra. Eles não ficaram mais ali num sinal de que não estavam aceitando essa situação ali de sacrificar o próprio filho. Amém? Eu já disse que o ministério do profeta Eliseu, ele vai do finalzinho ali do 2 até o capítulo 8, né? Aqui no 2, depois que Eliseu é confirmado como profeta ali, dividindo as águas do Jordão, ele ainda cura aquelas águas amargosas que tem ali em Jericó. Foi o segundo milagre, né? O primeiro, vamos dizer que foi a separação das águas, o segundo, curando as águas amargas de Jericó. E aí nós vamos aqui para o capítulo 4. O capítulo 4 tem 5 milagres de Eliseu. Nós estamos vivendo uma época onde fala-se muito pouco de milagres. E a promessa de Jesus é de que sempre teriam milagres no meio do seu povo. Mas muitas vezes nós não nos colocamos na posição que o povo na Bíblia se colocou para ver milagres. Então hoje, para ver um milagre é muito mais de postura nossa, de nos posicionarmos do que qualquer outra coisa. E nós precisamos estar atentos aos princípios bíblicos se a gente quiser ver o poder de Deus atuando. Capítulo 4 tem 5 milagres ali. Do 1 ao 7, Deus multiplica o azeite da viúva, é o primeiro milagre. Do 8 ao 17, Eliseu e a sunamita ali com o filho, segundo milagre. Do 18 ao 37, a ressurreição do filho da sunamita. E do 38 ao 44, nós temos 2 milagres, a morte na panela e a primeira multiplicação de pães da história. Então, vamos ler aqui para daí poder entrar e eu começar a falar, tá bom? Versículo 1. E certa mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu e disse: Teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo era temente ao Senhor, e veio o credor para tomar os meus 2 filhos por servos. Dá a entender por esse versículo que o marido dela, ele era conhecido de Eliseu. E ela estava aqui então, certamente deprimida, não depressiva, mas deprimida devido ao luto, e ainda estava precisando lidar, né, com a ruptura ali da falta do marido, com pobreza, com endividamento, e até com escravidão, com servidão ali, porque iam levar os filhos dela para trabalhar forçado até que a dívida fosse paga. Hoje nós estamos vivendo muita coisa assim, né? Nessa situação, muita gente nessa mesma situação. Versículo 2. E Eliseu lhe disse: O que te farei eu? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: A tua serva nada tem em casa, a não ser uma botija de azeite. Eu não sei aqui quem sabe, né? Eu passei pela viuvez, já faz muitos anos, graças a Deus, mas eu passei uma situação complicada, porque não tinha nada previsto para a morte, né? Não tinha um seguro de vida, não tinha nada organizado, nada nos conformes, né? Até talvez porque éramos jovens, mais jovens, não se pensava que em morte, né? Então não tinha nada preparado. Depois que aconteceu comigo e que eu tive muito trabalho para resolver todas as coisas burocráticas, conta com banco, dívida com banco, uma série de coisas, outras pessoas, eu fiquei sabendo e fico sabendo quando vai acontecendo histórias semelhantes. Eu não parei nunca para estudar ou pesquisar se isso acontece também em outros países, mas no Brasil isso é muito comum de acontecer isso aqui, de morrer um dos cônjuges e ficar uma situação para quem está vivo, né, para quem fica, uma situação muito complicada de se resolver. Então eu sempre falo, se hoje você morresse, né, como é que está a sua vida? A gente não quer morrer? Não quer. Eu até tenho outros olhos sobre isso. Mas vamos pensar assim, né, se hoje fosse meu último dia, o que eu estou deixando para trás, não só de legado espiritual, mas de prático mesmo. Será que vai ter que vir aqui alguém, minha sogra, minha mãe, sei lá, e dar uma geral porque a minha casa está de perna para cima? A papelada.
Como é quando eu preciso de um documento, de um exame? Será que eu tenho que sair catando as coisas pela casa 2 dias antes de começar a procurar? Ou será que está arrumadinho, organizado, numa emergência eu sei onde que está? Nós precisamos pensar assim também. É o testemunho que fica para trás. A mulher sábia edifica o seu lar, em todos os aspectos, em todos os aspectos. Eliseu fala, né, o que te farei eu? Então, olha só, deixa eu terminar aqui o 3, né, pra gente daí falar dela. Ele disse, vai e pede para ti vasilhas emprestadas de todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Entra então e sobre ti e teus filhos fecha a porta, ou seja, para ninguém ver. Derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e quando uma estiver cheia, põe à parte. Ou seja, vai enchendo e vai separando de um lado que está cheio. E se foi a mulher, fechou a porta sobre ela e seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela enchia as vasilhas do azeite. E quando as vasilhas estavam cheias, disse a um de seus filhos, traga-me ainda outras vasilhas, e o filho lhe respondeu, não há mais vasilhas. E então cessou o azeite. E veio ela logo e contou isso ao homem de Deus, o qual disse, vai agora e vende o azeite, e paga os teus credores, e vive com o resto. Primeiro, eu falei de alguns princípios, né? Vamos aqui ver com a viúva, então, e trazer isso pra gente. Primeiro princípio, a viúva não se conformou. Ela poderia muito bem ter se assentado, ter deixado levar os filhos, por quê? Sabe aquela situação de vitimismo, de autocomiseração, de sentar e falar, eu agora, olha só, tô pobre, tô endividada, tô sozinha, meu marido morreu. E ficar ali olhando só para si, que é a postura de muita gente, ficar olhando só para si. Ela não fez isso. Ela não se conformou com a miséria, ela não se conformou com a pobreza e ela não se conformou com o endividamento. Não se conformou com a situação de miséria. E isso é um princípio bíblico muito sério. Jesus veio para nos dar vida com abundância. Ele não quer que nós vivamos numa situação de miséria. Aqui não era só miséria material, era também ali emocional, espiritual, onde os filhos iam ser tirados, já não tinha mais o marido. Ela não se conformou. Mas, além de não se conformar, primeira coisa que ela fez foi buscar solução em Deus. Ela procurou o profeta. Então é assim, não aceitar a miséria, buscar a Deus, mas buscar a Deus de coração aberto, porque muitas vezes nós procuramos a Deus, ou vamos orar, ou vamos ler a Bíblia, e vem uma palavra, vem um versículo, e a gente fala, não, esse não é para mim não. Fazer uma faxina para conseguir um dinheiro, para comprar alguma coisa, ou para pagar alguma coisa, não, esse aqui não é para mim não. Nós queremos escolher o que Deus vai falar com a gente. Então, não se conformar com a miséria, buscar a Deus, ter o coração aberto e obediência nos mínimos detalhes. Ela fez exatamente do jeito que o profeta mandou. E fez sem questionar, porque ela confiava em Deus. Procurou o profeta por confiar em Deus. Sabia que viria uma orientação ali. A postura da viúva de não se conformar com a miséria, de buscar a Deus, de ter um coração aberto para o que Deus tem para falar. Mas o principal ponto aqui da viúva, obediência nos detalhes. Não é só obediência total, né? É uma obediência nos mínimos detalhes. O profeta falou para pegar vasilhas emprestadas, vasilhas vazias, não poucas, ou seja, muitas. E aí ela obedeceu ao pé da letra. E Deus deu muito mais do que o suficiente. Deus deu, encheu todas as vasilhas e deu o suficiente para pagar a conta e ainda viver do que tinha sobrado. Então esse aí é o princípio aí da obediência total. Vamos para o segundo milagre. E aconteceu também que um dia passava Eliseu por Sunem e havia ali uma mulher importante, a qual lhe constrangeu a que comesse do pão, e aconteceu que quando por lá ele passava, vinha até a casa dela para comer pão.
Então, olha só, nós acabamos de ver ali o milagre do azeite na casa da viúva, pobre e endividada. E aí, mas ela era pobre, então era mais fácil de obedecer a Deus. Então, o que a palavra de Deus nos traz? Nos traz agora o milagre na casa de uma mulher rica. Rica, mas generosa. Rica, mas prestativa. Rica, mas temente a Deus. Rica, mas observadora. Olha só, a qual lhe constrangeu. A própria Bíblia fala, passava Eliseu por Sunem e havia uma mulher importante. Esse importante aqui, no sentido de rica, no sentido de ter muita coisa. A qual lhe constrangeu. Sabe o que lhe constrangeu? E insistiu. Ela viu que ele estava de passagem e ela certamente percebeu, por observar, que ele precisava de alguma coisa, de um alimento, de alguma coisa, e constrangeu. Isso significa insistir. Muitas vezes a gente vê a pessoa precisando e a pessoa fala, não, obrigada, até sem jeito, e a gente acha o quê? Orgulhoso, não aceita ajuda. Mas tem vezes que é porque a pessoa está constrangida mesmo, ela não queria estar naquela situação. E aí a gente vira as costas e sai. Esta mulher não, essa mulher insistiu, constrangeu o profeta a que comesse do pão. E aí ele começou que quando passava por ali, ia até a casa dela para comer pão. Por quê? Porque sentiu essa liberdade. Ela era rica, mas ela não permitiu que as riquezas, que os seus bens a deixassem como uma pessoa com orgulho, uma pessoa que não ajudasse, uma pessoa não bondosa. Pelo contrário, ela era uma pessoa bondosa, cuidadosa. No versículo 9. E ela disse a seu marido, eis que agora eu entendo que este, que sempre passa por nossa casa, é um santo homem de Deus. Peço-te então que faças um pequeno quarto junto ao muro e ponhamos nele uma cama, mesa, uma cadeira, um castiçal, para que quando ele vier até aqui, se hospede ali. Ela era sábia, uma mulher sábia. Ela falou assim, o homem de Deus é o profeta, se eu estiver ali mais perto, aqui mais tempo, certamente que nós também seremos abençoados. Versículo 11. Aconteceu que um dia veio ele por ali e se recolheu naquele quarto. E se deitou nele. Afinal, tinham feito um quarto para ele. Então disse a Geazi, seu criado, chama esta sunamita. E quando ele a chamou, ela se pôs diante dele. E havia dito ele a Geazi, diga-lhe, eis que tu tens nos tratado com todo esmero, o que quer que seja feito por ti? Quer que falemos por ti uma palavra ao rei ou ao capitão do exército? Ela respondeu, eu habito no meio do meu povo. Aí ele fala, o que faremos, pois, por ela? E Geazi respondeu, ela não tem filho e o seu marido já é velho. Mas a mulher mesmo, ela não pediu nada, não sugeriu nada. E disse ele então, chama, e chamou. E aí ele disse, por este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a tua serva. Mas ela concebeu e deu à luz um filho naquele tempo que Eliseu lhe havia dito, segundo o tempo da vida. Então temos ali o milagre da infertilidade, dessa criança nascendo. Ela não pediu. Aqui uma situação diferente da viúva que pediu, que não aceitou a pobreza. Aqui essa mulher não pediu nada, mas Deus deu. Ela só pediu que o profeta ficasse ali quando passasse pela cidade. Ela só pediu que ele dormisse ali, porque ela queria ser abençoada. E ela sabia que abençoando o servo de Deus, ela seria abençoada também. E por consequência da sua generosidade com o servo de Deus, Deus a abençoou com um filho. Então veja, uma mulher rica, mas generosa, não serviu por interesse, não serviu por querer mais bens, mais coisas, não. Ela simplesmente serviu. Ela estava ali só para servir. Mulher sábia, sabia como fazer, era generosa, constrangeu o profeta para que comesse pão, conversou com o marido para fazer ali um quarto, eles tinham condições. E tudo isso foi serviço. E aí o princípio aqui não importa o que eu tenha ou quanto eu tenha.
Se Jesus disse, eu vim para servir, não para ser servido, quem sou eu então para não servir também? Para querer me achar demais e não servir? Vamos para 7:10. Vamos para a morte do filho dela então. Ela ganhou esse menino de Deus, recebeu esse menino de Deus. É um milagre ali da infertilidade. Versículo 18. E quando o menino cresceu, aconteceu que um dia saiu ele com seu pai, que estava com os colhedores, e disse a seu pai, minha cabeça, ai, a minha cabeça. E ele disse a um criado, leve-o para a mãe. E havendo ele o tomado, trouxe-o para sua mãe, e esteve assentado sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Morreu de dor de cabeça. Certamente, dá para entender que é uma insolação. Não estava acostumado, foi ali com o pai para a lavoura, ficou muito no sol ali e teve essa insolação. Ela então subiu e o pôs sobre a cama do homem de Deus e fechando a porta, saiu. Vamos pensar um pouquinho, Se fôssemos nós e morresse um filho, qual seria a nossa reação? Só essa pergunta já é o suficiente para a gente entender o controle emocional que essa mulher tinha, domínio próprio. Não se desesperou, não gritou, não saiu batendo porta, não saiu atirando coisa, não culpou Deus, não julgou ninguém. Nesse momento aqui, ela foi, pegou o menino, colocou ali na cama do profeta, onde o profeta dormia, fechou a porta e saiu. Ela tinha condições, ela era rica, ela tinha um monte de servos, mas o problema era dela. Ela ia resolver. Versículo 22. E chamando logo seu marido, disse-lhe, peço-te que envies comigo, ou seja, porque ali uma região ela não poderia ir sozinha por conta de perigo, alguns dos criados e uma das jumentas para que eu vá correndo ao homem de Deus e volte. E ele disse, por que tens que ir a ele hoje? Não é lua nova, não é sábado. E ela respondeu, está tudo bem. Então, ela não falou nem para o pai que o menino tinha morrido. Não fala isso só sobre domínio próprio, sobre controle, mas fala sobre fé. Depois fez albardar uma jumenta e disse a um dos criados, guia e anda e não te detenhas no caminhar, não sei quando eu te disser. Ela mesma iria. Como eu disse, ela sentiu, o problema era dela, a fé também era dela, então ela ia. Partiu ela, pois, e veio o homem de Deus no Monte Carmelo, e quando o homem de Deus a viu de longe, disse ao seu criado, Geazi, eis aí a sunamita. Vá agora correndo e pergunte, vai bem contigo e com teu marido e com teu filho? E ela disse, vai bem. Mas Eliseu suspeitou que tinha algo de errado, porque não tinha motivo para ela sair da casa dela e ir até a casa dele. Então ele desconfiou que tinha algo errado. Mas ela disse para o Geazi, para o empregado ali, que estava tudo bem. Que resposta de fé. Que resposta de autocontrole, de domínio próprio. E aí, o principal ponto aqui não é só o domínio próprio, não é só a fé. O principal ponto aqui, compartilhe o seu problema só com quem pode resolver. Ela podia ter falado para os servos em casa, para os empregados em casa. Ela podia ter falado para o marido dela, olha, o menino morreu. Ela podia ter falado aqui para Geazi, o menino morreu. Mas ela não falou. Por quê? O marido ia conseguir resolver aquele problema? Não. Esse servo Geazi ia conseguir? Não. Então compartilhe o seu problema só com quem pode resolver, ou quem pode dar um conselho para resolver. Não saia contando seus problemas para todo mundo. As pessoas mais desajudam do que ajudam. Está todo mundo com uma carga de problema. Então, muitas vezes as pessoas até desprezam o problema da gente ou desprezam a situação que a gente está vivendo. Porque elas olham para si mesmas e veem, eu também tenho minha carga de coisa para resolver. Então, nós que servimos a Deus, o nosso primeiro lugar de levar problema é de joelhos diante de Deus, é na presença do Pai. Ele já sabe? Ele já sabe.
mas Ele quer que nós falamos. Nós precisamos ter esse momento de intimidade, esse momento de, assim como Josafá, de dizer, não tenho forças e não sei o que fazer. Nós vimos que ele falou isso ali na oração dele. Não tenho forças e não sei o que fazer. Senhor, me socorre. E aí Deus fala, não lute, fique em pé, só olhando o que eu vou fazer. É exatamente isso. E aí, versículo 27, e logo que chegou o homem de Deus, no monte agarrou nos seus pés e se achegou Geazi para retirá-lo. Mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura e o Senhor me tem encoberto o motivo e não me revelou. Então, quando ela chegou ali diante do profeta Eliseu, ela já chegou de joelhos. Eliseu sabia que tinha algo de errado, né? Pela postura dela, por ela ter saído ali do conforto da sua casa. Por todos os motivos, Eliseu sabia que tinha algo de errado, mas ele ainda não sabia o motivo. E aí sim, diante dele, ela fala, eu pedi algum filho para você, é o Senhor? Não, eu não disse que não era para me enganar. Então, por quê que me deu para agora tirar? E aí disse ele a Geazi, cinge os teus ombros, toma o meu bordão em tua mão e vai. E se alguém te encontrar, não o saúde, e se alguém te saudar, não lhe responda. Ou seja, é pressa, motivo para ir logo. E porás o meu bordão sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. É como que dizendo, eu não quero que o criado vá, eu quero você. Foi você que Deus usou para me dar o filho. O milagre veio através de você, então é você que eu quero. E aí Eliseu se levantou e a seguiu, e eles foram ali, e Geazi tinha ido diante deles, colocado o bordão no rosto do menino, mas não tinha acontecido nada. E aí ele voltou e falou para Eliseu, o menino não acordou. E vindo Eliseu até aquela casa, eis que o menino estava morto, estendido sobre a cama. Entrando ele então, fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor. Sabe que fala isso? Sem plateia, sem público, não precisa de um monte de gente ao redor, não precisa de um monte de coisa. E ele queria, sentiu essa necessidade de orar sozinho, então fechou a porta com a mãe e um empregado do lado de fora. E essa mãe aceitou. Ela poderia ter dito não, né? Depois subiu e se deitou sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, viu o versículo 34. Ele certamente fez isso porque sentiu de fazer da parte do Senhor. 35. E desceu logo e andou pela casa de um lado para o outro, subiu de novo, se estendeu sobre o menino de novo, espirrou 7 vezes e abriu os seus olhos. Então chamou ele a Geazi e lhe disse, chama a sunamita. E ele a chamou, e entrando ela, ele lhe disse, toma o teu filho. E assim que ela entrou, prostrou-se aos seus pés e se inclinou em terra. E depois tomou o seu filho e saiu. Então olha que interessante. Antes de pegar o menino, se fosse eu, já ia direto na criança. Não, ela antes de fazer isso, antes de pegar o menino, ela se ajoelhou, se inclinou à terra. Certamente ali numa posição, numa postura e numa fala de agradecimento, de gratidão, de reconhecer o milagre de Deus. E depois, aqui em diante, nós temos várias primeiras vezes aqui de milagres, gente? Versículo 38. A morte na panela, a sopa venenosa. Eliseu vai para Gilgal. Havia muita fome nesse tempo aqui, como um juízo de Deus, um tratamento de Deus para o povo de Israel. Os filhos do profeta estavam ali com ele. E ele disse, põe uma panela grande no fogo e faz uma sopa para os filhos dos profetas. Eliseu ali oferecendo o que tinha para esses filhos dos profetas que estavam certamente ali com fome. E saiu um deles ao campo a recolher ervas e achou uma como parra brava e recolheu dela até encher a sua capa com essas ervas silvestres e voltou e as cortou na panela da sopa porque não sabia o que era. Ou seja, da sopa devia estar ralinha. E ele foi ali procurar alguma coisa a mais para colocar ali naquela água. E aí assim, mostra o que, Eliseu tinha dito, põe uma panela no fogo
e faz uma sopa. Ou seja, faz uma sopa com o que está aqui. O profeta não disse para ir atrás de complemento nenhum. Mas esse homem aqui, um deles, olhou e achou que estava pouco e foi atrás de um complemento. Então, assim, quando Deus fala, né, é isso aqui que você tem agora, é isso aqui. Não é olhar e achar que é pouco, que o que Deus está fazendo é pouco e querer complementar. Porque o complemento não vai dar certo. Aqui no caso, esse homem trouxe um complemento que virou morte. Ele não sabia que eram ervas venenosas. E depois foi dado para que os homens comessem, versículo 40, mas aconteceu que comendo eles aquele caldo, clamaram, dizendo, homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer, as ervas eram venenosas. E aí Eliseu disse, tragam farinha, e a deitou na panela e disse, agora dai de comer ao povo. E não havia mais mal na panela. E a farinha aqui nesta passagem tipifica exatamente a palavra de Deus, que é a única solução, é o único antídoto para a morte. Quando nós precisamos cuidar de não tirar nada da panela que não é para tirar, e também de não acrescentar nada. Nós só conseguimos ter esse equilíbrio, de ter esse entendimento, esse discernimento, se nós estamos fundamentados e baseados na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos ajudar a ter esse entendimento. E por fim, a primeira multiplicação de pães. E aqui tem um princípio muito sério, não vai dar tempo hoje, mas leiam depois, procurem. Leiam essa multiplicação dos pães aqui e depois vão lá nos evangelhos e leiam a multiplicação de pães feita por Jesus. Vocês vão ver o mesmo princípio. Veio então um homem de Baal, Salisa, o qual trouxe para o homem de Deus pães das primícias, 20 pães e trigo novo em suas espigas. E ele disse, dá ao povo para que coma. O profeta disse, dá ao povo para que coma. E respondeu o servo, como poderei pôr isto? Ou seja, 20 pães para 100 homens. Mas ele voltou a dizer, dá ao povo para que comam, porque assim diz o Senhor, comerão e sobrará. Então ele os pôs diante deles e comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Lá com Cristo, na multiplicação dos pães, dos peixes, também acharam que não ia dar o suficiente. Muitos não creram, mas Jesus falou para dar mesmo assim. É tão pequenininho. Essa multiplicação dos pães aqui tem só 3 versículos. 20 pães para 100 homens. Então imagina, né? Olha pela sua casa. Quantos pães que as pessoas comem. Pense aqui numa situação onde eles estavam com muita fome. Era um período de grande fome, de deserto sem chuva. Deserto no sentido de sem chuva, de escassez, né? Desde a viúva aqui para cá, a gente vê essa questão sendo falada de fome, a guerra dos 3 reis ali, 7 dias sem água. Então era um momento, era uma fase de extrema fome. 20 pães para 100 homens, nem dividindo metade para cada um ia dar, porque metade para cada um ia dar para 40. Então seria realmente só um pedacinho. Um pão para 5 homens, era o que tinha aqui. Qual que é o princípio que nós temos aqui? Primeiro, confiança, obediência. Então, obediência a gente vê em todos os 5 milagres. A postura, né? A postura é de obediência. Obediência em todos os momentos. Obediência nos detalhes. Obediência total. O versículo 44 fala, então ele os pôs diante deles e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. E esse sobrar. Então, primeiro tem a condição da multiplicação, que é um milagre, somente Deus pode fazer isso. Mas o ponto que eu chamo aqui é um princípio bíblico para nós, é a questão da sobra. Aqui sobrou, e certamente a Bíblia não traz, mas certamente não foi jogado fora. E aí por que eu falei para ler lá nos evangelhos os milagres de Jesus? Porque Jesus não deixou lá sobrar e ficar por isso mesmo. Jesus mandou recolher. Ou seja, seria usado, seria aproveitado. E lá num dos milagres de Jesus, recolheu-se 12 cestos de pães de sobra.
Ou seja, não é porque sobrou que é para jogar fora, não é porque sobrou que não tem valor. A sobra, ela é continuidade do milagre. A sobra é prova do milagre. Porque se só tivesse comido e pronto, poderia ter dito que não era um milagre, apenas deu o suficiente. Multiplicou na barriga, como eu já disse uma vez. Não. A sobra, ela é a prova de que o milagre aconteceu. E a sobra vai continuar abençoando. Porque é sobra no sentido de falar que deu, matou a fome de todo mundo e ainda tem isso aqui. Então a sobra não é sentido de resto, mas é sentido de que a multiplicação foi tanta que deu além da conta. E essa sobra traz um princípio bíblico sobre não desperdício. Aproveitar tudo. E nós precisamos trazer este princípio para as nossas casas. Eu sei que tem muita gente que já pratica isso, mas nós precisamos melhorar mais, trazer esse princípio bíblico do não ao desperdício, aproveitar tudo. Lá na multiplicação de pães, Jesus falou: peguem as sobras, recolham as sobras. É porque sim, seria usado, continuaria abençoando outras pessoas. A Bíblia nos traz, e é muito sério, não dá tempo hoje de falar sobre a questão do desperdício. A Bíblia é totalmente contra o desperdício dos alimentos. É um princípio bíblico, é um princípio que nós vemos no Velho Testamento e depois Jesus vem e reforça. Tá? Então, vamos começar, vamos colocar uma nuvenzinha aqui, né? Não ao desperdício. E vamos começar a pensar mais sobre isso. A gente acha que essas campanhas que tem aí fora são do nada. Não, elas têm lógica. E a Bíblia nos traz esse princípio do não desperdício. Então vamos deixar essa expressão aqui, que eu vou voltar nela aí, porque vamos chegar em outras partes que vai falar sobre as consequências de pessoas que desperdiçaram a bênção de Deus. Multiplicação é bênção de Deus. Sobrar coisas dentro de casa é bênção de Deus, é sinal da bênção de Deus, é sinal de que Deus abençoou de tal forma que sobrou. E nós precisamos cuidar dessa sobra. Nós precisamos olhar a sobra não como resto, sabe? Resto de comida, resto de não sei o que, porque resto é pejorativo, resto é negativo. Nós precisamos olhar a sobra como bênção de Deus. Deus deu tanto que transbordou. Então, eu encerro fazendo a seguinte pergunta: o que está sobrando na sua vida que você está olhando como resto, mas é abundância de bênção de Deus? Tem essa abundância? Significa que não é para desperdiçar, significa que é para abençoar outros. Se possível, é para guardar, para em algum momento vai surgir alguém para abençoar. Ore e peça ao Senhor que desvende, que tire as escamas dos nossos olhos e nos ajude a ver onde pode ter algo que eu possa abençoar outro. Vamos pensar sobre isso um pouquinho, vamos meditar um pouquinho sobre isso, sobre a questão do desperdício. Que Deus recompense vocês por dedicar esse tempinho aqui, estar aqui comigo, me acompanhando, mas principalmente estar ouvindo e lendo a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe vocês.